Ok, perfeito. Vamos à segunda parte do nosso vídeo, onde nós vamos terminar o nosso modelo Flex, né? No primeiro vídeo nós fizemos ali a primeira etapa de criar a primeira parte do ambiente, né? Do script, onde faz a consulta dos nomes das tabelas lá no banco e retorna uma lista com esses nomes, certo? Nessa segunda parte nós vamos preparar o ambiente na cloud para receber os dados e vamos fazer criar o script que faz a consulta dos dados, transforma em paquete e salva lá na cloud, ok? Preparados? Vamos lá. Muito bom, então primeiro ponto vamos criar um projeto do zero para que vocês possam acompanhar passo a passo, tá? Essa conta aqui do GCP, para você criar, você só precisa ter o e-mail, o Gmail, né? Entrou ali com o Gmail, tá bom? Na Google Cloud, aí você vai ter acesso a esse menu, onde você pode estar criando aqui em visão geral, tá? Aqui do lado a gente vai acessar configurações do projeto. Provavelmente você vai vir com um projeto similar a esse aqui, ó, tá? My Project e uma numeração. É o padrão do Google, tá ok? A gente vai criar um outro projeto do zero. Aqui eu já criei um outro que eu tenho trabalhado. Eu vou estar aqui junto com vocês criando um novo projeto. A gente pode clicar aqui, tá? Em cima e criar novo projeto. Se tiver em inglês vai estar New Project para você, tá bom? Aqui eu vou dar o nome de um projeto, o nome do meu projeto, tá bom? Eu vou colocar, esse nome precisa ser único, né? Caso não seja, ele vai completar com algum artefato, com alguma sequência numérica ou sequência de caracteres aqui para tornar esse nomenclatura única, ou vai reclamar, tá? Eu vou colocar aqui deixa eu ver, Dataflow modelo Flex. Não pode usar underline, ele vai reclamar, tem que ser tracinho Flex. Feito isso, tá? Eu não tenho organização cadastrada, essa é uma conta que eu não coloquei demonstração. Se você estiver usando também os bônus ainda, não é necessário colocar a organização, tá? Você queria aqui criar conta, vai passar a moto aqui, pessoal. Você queria aqui em criar conta, ele criou a conta, tá? Vamos ver se já aparece aqui para mim. Aparece, ó, Dataflow modelo Flex, conta criada, selecionada, tá bom? É aqui em cima que você tem que ver se a sua conta foi selecionada. Se ela estiver aqui, ok, a partir desse momento você vai estar usando ela, perfeito? Aqui eu vou lá no meu Cloud Storage, vou em menu, Cloud Storage, vou em Buckets, perfeito? Aqui eu vou criar meus buckets. Se é o seu primeiro acesso, provavelmente vai aparecer uma mensagenzinha aqui pedindo para você criar a conta financeira, né? Atrelar ela a uma conta financeira. Você cria lá, tá bom? É necessário para estar mexendo aqui em financiamentos e faturamento. Você cria sua conta e aí você atribui essa conta a esse projeto, ok? A conta ela vai pedir sim um cartão de crédito. Se você estiver usando os bônus, não tem problema, tá? Ela não vai cobrar do teu cartão até os bônus acabar. No caso desse projeto que a gente está fazendo, modelo Flex Dataflow, ela não teria um impacto tão grande caso você não tenha mais bônus, tá? Para você ter uma ideia de valores, eu estou aqui há dias rodando testes, nossa, muitos testes, tá bom? Olha aqui, desde o dia 10 de abril, dia 10, 11 de abril aqui, tá? Olha quanto eu gasto por dia rodando testes.
O dia que eu mais rodei testes, eu gastei R$ 2,29. Então, tipo assim, a ferramenta Dataflow é uma ferramenta muito barata. Ontem eu rodei uns 20 testes, ó. Gastei R$ 1,78, tá? Então, não é uma coisa cara. Dá para usar tranquilamente. Para fazer esse projeto aqui, eu acredito que você vai gastar em uma média de 50 centavos, R$ 1 no máximo, tá? Eu estou há quase um mês usando ela e R$ 8,50 foi o que eu gastei, tá? Então, não se preocupa com valores nesse projeto. Se você vai usar outras ferramentas, fica de olho aí no billing, nos valores, para você ter certeza do que você está fazendo. Se tiver com bônus, você tem aí uma vantagem a mais, né? Ok. Aqui nós vamos criar o nosso bucket, tá bom? Eu vou dar o nome aqui dele, eu vou dar o mesmo nome do nosso projeto, tá? Só para facilitar, mas você pode dar o nome que quiser de acordo com o projeto que você está fazendo. Vou botar aqui bucket Dataflow Postgre. Postgres Dataflow. Pronto, tá? Vou dar o cancelar aqui, porque eu acabei clicando, dando enter, e eu quero mostrar outras coisas aqui no bucket, tá? Bucket Postgres Dataflow. Ao invés de dar enter, clicar aqui em continuar. Aqui ele vai perguntar se você quer múltiplas regiões. No nosso caso não é necessário, tá? A gente não vai fazer nenhum backup, nada do tipo. Vamos colocar aqui com uma única região. Essa região aqui eu vou escolher a South America East 1 em São Paulo, porque eu quero o menor índice de latência possível, né? Fica de olho nos valores, tá? Cada uma dessas vai te atribuir um valor. Aqui no caso vai ser me cobrado 0,035 cents por giga, tá? No meu bucket. Se eu for para essa WS Central, se eu bem me lembro, é uma das mais em contas que existe, ó. Ela cai para 0,20 cents por giga mês, né? No meu caso, eu vou estar usando a South America mesmo, tá? Diminuindo a latência do meu projeto. Vou pagar um pouquinho mais por isso, mas vou ter uma disponibilidade maior, né? E nesse caso aqui, como a gente não vai estar trazendo grandes volumes de dados, a gente vai limitar ali a nossa consulta a 10 linhas no máximo, então não vai ter nenhum tipo de valor extraordinário aqui não, tá? Clique em continuar. Aqui vem os tipos de classe de armazenamento, tá? A standard é indicada, rapidamente aqui passando, a standard é indicada para quem vai usar os dados rotineiramente, com várias consultas por dia, vários dias por semana, tá? A nearline é ideal para backups, né, de acessos menos de uma vez por mês, ou seja, se você vai fazer uma vez por mês uma consulta, uma gravação, um backup de um sistema que você tem, que precisa de ter essa rotina mensal, esse cara é o ideal. Isso muda os valores aqui, tá? Se eu escolher aqui a nearline, você já viu que a minha zona lá já caiu para 20 centavos. A Codeline, que é ali para trimestral, né? Se você tem dados lá que você tem certeza que você vai mexer de forma trimestral, ela também já cai bastante, ó, 0,007 gigas por mês. Só que se você mexer nesses dados antes de vencer esse período, aí o valor é outro, tá? Eles vão contabilizar de outra forma. Aqui a Archive, que seria aí por mais de um ano, vocês são backups lá, arquivos mortos, sei lá, o que você poderia guardar aqui dentro, um backup de um sistema a nível de segurança, né? Questão de falha, de incidente. Então você sabe que nunca vai mexer nesses arquivos, só se um dia realmente precisar. Pô, o custo deles cai para 0,003, quase nada, quase de graça, né? 3 centavos por giga mês. Então são métodos de arquivamento
que você vai escolher de acordo com o escopo aí, com o propósito do seu projeto. No nosso caso, como a gente vai fazer várias consultas, né, várias gravações e várias consultas no banco, o interessante é a gente usar aqui o standard e pagar esses 35 centavos por giga mês, ok? A escolha do controlador, por enquanto a gente não vai mexer em nada, deixa aqui o uniforme mesmo, continuar. Isso aqui é a proteção de dados, tá? Quando ativados, os objetos excluídos serão mantidos por um período específico, né? Se eu estou lá, se eu acionei aqui a proteção e botei 15 dias, por exemplo, então eu vou lá e deleto algum objeto do meu bucket, ele vai manter esse objeto, né, ali de forma anônima, mas ele vai estar lá por 15 dias, tá bom? Isso é uma proteção. Não posso, não, na verdade que eu não vou nem conseguir excluir ele dentro desses 15 dias aqui. Se eu salvei lá uma tabela hoje, amanhã eu quero excluir ela. Ele não vai permitir, a menos que eu desative essa proteção, tá bom? No nosso caso aqui a gente não vai utilizar. Eu vou desativar ela, tá? Que a gente vai estar gravando a todo momento, deletando a todo momento. Não é interessante deixar ela marcada, tá bom? E aí a gente cria o nosso bucket. Vamos lá ver se ele vai pedir para eu acionar alguma coisa. Não, ele provavelmente já reconheceu ali minha conta, né, de faturamento. Aqui agora eu vou criar a estrutura que vai receber os dados do nosso projeto. Vou criar uma pasta. Nessa pasta eu vou colocar data, que vai receber os nossos dados. Vou botar data Postgres, tá? Eu vou criar a minha template, que vai receber os meus templates, tá? Eu vou criar a minha staging, que vai receber os logs de execução do meu pipeline, né, dos meus jobs. Vai receber os logs ali. E vou criar a pasta temp, que vai servir para local de montagem do job, tá? Então, basicamente, essa é a estrutura que nós precisamos nesse momento. Quanto à nomenclatura dessas pastas, foi como eu aprendi, é como eu gosto de fazer. Caso você queira mudar, não tem problema. Só cuida para, se você quiser botar aqui estação de logs, a pasta temporária, não sei, como você quiser fazer, ponto de montagem. Depois só precisa se atentar na hora que a gente for referenciar lá no código. A gente fez isso lá na segunda parte, né, do nosso projeto, na primeira parte, onde nós criamos ali a consulta para capturar os nomes do banco. Nós já adiantamos ali a parte das options, tá? Então corrija ali as options para ficar tudo certinho. A gente fez pegando nomes de outro bucket, né, que já estava criado em outro projeto. Aqui agora a gente vai estar refazendo eles e verificando se está tudo ok, tá bom? Ajustando ali. Aí você aproveita esse momento para ajustar no seu também. Feito isso aqui, tá? A gente agora precisa criar nossa chave de acesso. Para isso, eu vou abrir aqui, segurando Ctrl para ele abrir em outra página, não fechar nessa. Eu vou para IAM, tá bom? Cliquei ali em IAM. Aqui dentro eu vou ter acesso às contas de e-mail que estão vinculadas ao meu projeto. Nesse caso, por enquanto, só a minha conta pessoal que está como owner, né? Eu vou criar uma conta específica. Venho aqui, contas de serviço. Uma conta específica para esse projeto. Aqui não tem nenhuma. Eu vou criar conta. Vou dar um nome aqui e colocar aqui consulta dados Postgres, né? Ele vai receber o ID automático. Eu oriento você a não mexer nesse ID, a menos que você saiba exatamente o que você está fazendo, tá? À medida que você cria o nome aqui, ele já gera esse ID automaticamente, perfeito? Bota uma descrição pequena aqui, conta criada para realizar
conexão com o bucket Postgres, ok? Aí você vai colocar de acordo com o teu projeto, mais ou menos o que você vai estar fazendo. Vou criar aqui em criar e continuar. Aqui ele vai me pedir, deixa eu até abrir aqui um ponto, tá? Porque aqui ele vai me pedir os papéis dessa conta, tá? A princípio eu vou colocar aqui básico proprietário, que seria o owner, né? No cotidiano, em produção, isso não seria indicado, a menos que aquela pessoa que você vai dar essa permissão realmente tenha os atributos necessários para estar recebendo essa autorização. O ideal é você personalizar cada conta de acordo com a função daquela pessoa, né? Se ela vai ser uma parte de consultoria, você vai ali dar acesso às partes de ferramentas de consultoria. Se ela é da parte de redes, você vai ter com redes. Se ela é engenheiro de dados, ela vai ter acesso a Bucket, a BigQuery e por aí vai, né? Se ela vai ser um administrador, um simples leitor, um editor, existem várias permissões aqui que você pode personalizar de várias formas. Pode mitigar essa permissão até o último grão, tá? Então é importante você saber, estudar um pouco sobre isso aqui para você ter ciência do que você está permitindo a quem dentro do seu projeto. Nesse momento aqui, para nós, necessário é só isso, tá? Eu vou entrar aqui na documentação do Dataflow, só para lembrar, porque a gente precisa dar permissão de leitura por Artifacts, a gente precisa da permissão de administrador de trabalhador do Bucket, a gente precisa da permissão de administrador do Dataflow e tem mais uma permissão que eu não estou lembrando, tá? Deixa eu trazer a tela aqui para cá, para vocês verificarem. Só clica Dataflow Template Flex, dá um Enter, tá? E aí a gente vai entrar aqui em Dataflow Templates. Vamos ver se é esse cara aqui. Modelos Dataflow. A gente vem aqui em Modelo Flex, tá? Criar e executar modelo Flex, tá bom? Feito isso, ele vai trazer para nós aqui as permissões, os roles que a gente precisa. O Dataflow Admin, Dataflow Worker, o Storage Object Admin e o Artifact Register Read, tá? Eu vou jogar essa tela aqui para o lado para facilitar minha vida. Vocês tiram um print aí, tá bom? Eu vou fazer um Ctrl C, Ctrl V e dando essas permissões à conta que eu acabei de criar, tá? Então eu vou pegar a primeira aqui, eu vou copiar. Aqui está em inglês. No meu caso, como eu pedi para traduzir para português, não vai ser um problema. Eu só vou abrir aqui, colocar aqui em filtrar. Ele já vai aparecer aqui para mim aí embaixo traduzido, ó. Administrador do Dataflow, Dataflow Admin, ok? Dei a permissão, vou adicionar o outro papel, vou pegar outro agora, Dataflow Worker, vou vir aqui filtrar, coloco ela ali, espero, e ali, trabalhador do Worker, tá bom? Vou para a próxima agora, Storage. Vou dar a permissão aqui, Storage Object Admin, dei a permissão, ok? E vou para o Artifact Register Read, que a gente vai estar colocando a nossa imagem do Docker lá no Artifacts, tá? Então é importante ter ali a permissão para a leitura do objeto que vai estar lá dentro. Feito isso, tá? Finalizamos aqui a parte de permissões da nossa self-checkout, tá? Na nossa conta de serviço. Tá feito aqui, vou clicar em continuar. Aqui ele pede para conseguir permissões dessa chave para uso de usuários, né? Isso é opcional. Eu gosto de sempre de colocar o e-mail que eu vou estar lidando com isso. Não é obrigatório, não existe uma regra para isso. É simplesmente eu gosto de fazer assim, tá? Se você quiser fazer, fique à vontade.
bom? Ele seleciona o e-mail aqui, eu seleciono e dou um concluir. Minha Service Account está criada. Agora, como que eu vou usar essa Service Account lá no meu código para que eu possa referenciar ela como ponto de acesso? No primeiro vídeo, quem assistiu já viu a gente fazendo isso com outra Service Account, né? Aqui agora, como a gente está criando essa do zero, para que você possa ter esse conhecimento, a gente vai vir aqui, clicar na Service Account, entrar aqui. Aqui em cima tem as permissões que a gente já concedeu para ela, né? E a gente vai aqui em chaves, tá? A gente ainda não tem nenhuma chave referenciando essa Service Account. Eu vou criar aqui agora, criar nova chave. Eu vou criar no formato JSON, tá? Criar ela. E ela vai trazer aqui para mim a Service Account. Já trouxe aqui numa pasta que eu já tinha criado, né, lá do nosso projeto. A antiga está aqui que a gente estava usando. Eu vou salvar ela aqui nesse mesmo lugar. Essa nossa nova chave chama-se Dataflow Modelo Flex, tá? A gente vai ter que trocar ela lá, pra gente não se confundir. Então eu vou criar ela aqui, vou salvar. Cuida com essa chave, porque depois que você baixa ela, você não tem mais como recuperar ela, tá bom? Se você perder, perdeu, tá? Ah, Michel, eu fico sem acesso ao projeto? Não. Você vai vir aqui, eu sugiro que você venha deletar essa chave que você perdeu, para que ela não fique aqui sem nenhum propósito, e cria uma nova chave, tá? Não vai ter nenhuma influência no seu projeto, você só tem que lembrar de onde você usou essa chave e trocar ali os pontos, para não ficar com a chave antiga gerando erro, tá bom? Feito isso, nosso ambiente ele está quase pronto, tá bom? Como a tua conta, o teu projeto vai ser novo, e esse foi um dos meus propósitos de criar essa conta do zero, porque provavelmente vocês vão bater nesse problema, são as APIs, tá? Porque senão tu vai rodar o teu código lá e ele vai te dar um erro de acesso e você vai pensar que está relacionado a Service Account, e na verdade está relacionado diretamente à ativação das APIs, certo? Então vamos aqui pegar, eu vou deixar um link pronto com todas as APIs que você vai precisar ativar, tá? Depois disso você só memoriza quais são os objetos das ferramentas que a gente precisa ativar, e em outro projeto você faz isso. Copiando aqui, tá? Vamos abrir aqui uma nova aba, colocar esse link aqui eu vou deixar disponibilizado aí nos comentários. Caso o YouTube não deixe nos comentários, não permita esse link, eu vou colocar ele dentro do meu GitHub com esse projeto lá na pasta de readme, e você vai lá e pega esse link e faz a sua instalação, tá bom? Mas a princípio ele vai ficar aí embaixo nos comentários do vídeo. Acredito que não vai dar nenhum problema. Então aqui eu dou um Enter, tá? Ele vai já me trazer para essa página, tá bom? Aqui eu só vou conferir se eu estou no projeto correto, tá? Clico aqui na setinha, ó, tô assim, Dataflow Modelo Flex. Então é para esse cara aqui que eu quero ativar essas APIs. Clico aqui em próximo, então tá aqui as APIs. Dataflow API, Cloud Lolling, BigQuery, Cloud PubSub, Cloud Data Story API, Cloud Resource Manage API. Clico aqui em ativar. A gente vai esperar um pouquinho aí até ele ativar todas as APIs, tá? Certifique-se que você está no projeto certo, com a conta certa. Eu falo conta porque aqui às vezes você tem várias contas, né? Então você precisa saber exatamente em qual conta você está logado. Verifica a sua conta, verifica o seu projeto e ativa as APIs. Isso demora um pouquinho, é normal, tá? Vou pausar aqui, assim que estiver instalado eu volto à tela. Perfeito. Acabou de instalar as APIs, tá? Ele vai ficar aqui com esse botão de ativar apagado, tá bom? A partir daqui a gente pode fechar essa página da API, tá? E o nosso ambiente está devidamente configurado e criado para receber a nossa estrutura, tá? Receber o nosso projeto. Bucket criado, com as pastas criadas, tá?
Vamos ali no nosso Dataflow, só para deixar já aberta aqui a página. Por enquanto a gente não vai fazer nada nele, tá? Só procurar aqui. Se você não achar nessa primeira, porque aqui minha torre já, meu menu já está configurado com as ferramentas que eu mais uso, tá? Se o seu não tiver, você vem aqui, ó, ver todos os produtos. Ver todos os produtos e aí você seleciona a imagem que você, a ferramenta que você precisa, tá bom? No meu caso, o Dataflow está aqui, eu já deixei ele marcado. Eu só vou clicar aqui com Ctrl para ele abrir em uma outra página, segurar Ctrl e clicar nele. Ele vai abrir o Dataflow aqui para mim. Se você não tem, aqui a gente estava em soluções, tá? Deixa eu fechar isso aqui, gente, senão atrapalha a gente. Então, se você não tem a tua ferramenta ali, né? Você desce aqui, ver todos, e aí você vai ter acesso a todas as ferramentas. Vai ter a opção de você fixar ela aqui, né? Você fixa ela, que aí fica com acesso mais fácil, mais tranquilo, tá bom? Nosso Dataflow está em branco, né? Nós ainda não criamos nenhum job, não executamos nenhum job, então ela está aqui sem nenhuma informação. Vamos lá então agora voltar lá para o nosso projeto, né? E a partir dali vamos dar continuidade. Deixa eu só organizar aqui para ficar certinho a partir do ponto que nós paramos. Ok. Então nós chegamos a esse ponto aqui, né, onde nós criamos a nossa função getNames, que ele pega os nomes das tabelas e traz para nós. Aqui em main nós já havíamos feito essa options lá no primeiro vídeo. Caso você ainda não fez, dá um pause aí e faça isso, tá? E aqui a gente vai estar, aqui eu fiz um teste, deixa eu apagar. Essa parte aqui eu vou comentar. Eu fiz alguns testes ontem, então a gente vai deixar assim. Foi assim que estava a nossa função getNames, tá? Vocês lembram, a gente tinha colocado um lolling aqui. Vamos testar para ver se ela está funcionando certinho, né? Import lolling. Aqui embaixo eu vou usar um lolling.info. Vou chamar o método format, usando aqui o nomes das tabelas. Ok? Dou um Ctrl/N para ele saltar uma linha e chamo aqui a minha list names, né? A minha lista de nomes. Ok? Vou chegar aqui, vou executar e ver se tudo está funcionando como deveria. Se ele está consultando ali, ó, aqui já deu alguma falsa. No mode manage get tables. Onde está chamando get tables? Provavelmente relacionado aos testes que eu fiz ontem. Init. Tá, no PyNit aqui ele está reclamando porque eu chamei essa função aqui, ó, tá? Então, vou tirar ela daqui. Vamos testar de novo. Requirements. Tá reclamando que não tá achando aqui minha requirements. Por algum motivo eu excluí.
requerimentos .txt. Agora acho que vai. Por enquanto a gente vai colocar aqui só o Apache Bean. Lembre-se desse ponto aqui da Apache Bean, tá? A gente precisa dele na versão para o GCP, tá? E a versão que a gente tinha escolhido foi o 2.55.0. Ok? Vamos lá agora, ver se tem mais algum erro a corrigir. Não, ele rodou. Deu mais um erro aqui. Ele está reclamando que não está... Isso que ele está reclamando, pessoal, são esses objetos aqui que a gente criou na primeira aula. E na hora de limpar aqui, eu acabei tirando eles também, tá? Então, eu vou pegar os que tínhamos aqui. Quem assistiu a primeira aula já acompanhou, tá? A criação desses objetos. Eu vou colocar aqui o metadata.json, tá? Vou colocar os valores dele aqui, salvar, posso fechar para não acumular aqui, fechar o init, fechar esse commands. Aqui eu vou para setup. Não vou explicar de novo sobre esses caras porque a gente já trabalhou com eles no primeiro vídeo, tá? Setup.py, Ctrl V, Ctrl S. Vamos ver aqui agora, setup, metadata, requerimentos. Aqui é o e-mail. Esse e-mail aqui a gente tem que trocar, vamos já mudar todo o nosso setup aqui, já que a gente não vai usar ele, tá bom? Já vou aproveitar e deixar certinho aqui com as informações que a gente precisa, tá? Vou aqui em Bucket, vou pegar o ID do meu projeto. Esse é o meu projeto que eu estou usando, o ID dele está aqui do lado. Dou um Ctrl C, venho aqui e mudo o ID, tá? Para isso aqui. O runner continua Dataflow, vai ser stream? Não, ele não vai ser um stream, ele vai ser um batch. Job name, você pode manter connection. Aqui eu coloquei esse format date para que ele possa criar um nome por vez, tá? Quando ele repete o nome, como o GCP guarda em memória a última execução, pode dar algum conflito e ele executar o método antigo, o template antigo, ao invés do novo. Quando você usa cria aqui, baixa from date import datetime, você vai criar uma variável null, chamar ali datetime.null para ele pegar a data atual. E aí a data formatada que você vai querer, ela vai pegar o date, e do date ele vai pegar as strings que tem referência de ano, mês, dia, bote 2 tracinhos, aí vem a hora e o minuto. A formatação da hora e minuto, gente, seria assim, ok? Só que na escrita do nome, o Dataflow ele não aceita alguns caracteres, né? 2 pontos, underline, barra. Então o tracinho ele aceita. Dessa forma eu deixei montado desse jeito aqui, para que não me dê problema. Você vai entender isso aqui quando a gente executar o nosso job e ele criar a partir daqui. Ele vai fazer parte do nome do job, tá? Então coloca aí um F de format, o nome do seu template, como você quiser, e eu recomendo você colocar aqui a data e hora, tá bom? Vamos aqui agora mudar os nossos buckets, né? Eu vou copiar aqui o bucket da staging, é só vir aqui, entrar na pasta staging, clicar aqui nesse quadradinho, copiar. Cadê minha stage location, está aqui. Seleciono, não apago o gs //, tá? É importante manter isso, porque senão ele não encontra o caminho. Vou agora pegar da minha temp. Se você se sente seguro, só basta substituir o último nome aqui, né? Não tem problema. Ó, da minha temp,
e eu preciso da minha template location agora, tá bom? Vou copiar minha templates, vou lá no meu código, template location. Eu vou apagar daqui para trás, porque isso aqui é o path da minha template e aqui é o nome do meu arquivo, tá? Que eu dei o mesmo nome do meu job, tá? Até se você quiser usar isso aqui, porque da forma que eu fiz aqui, ele vai estar sobrescrevendo o mesmo template a cada momento. Caso você queira referenciar com data e hora, que eu acho bem legal, você coloca aqui na frente, porque assim, vai gerar outros templates, mas você vai ter uma referência de tempo, né? Então ele está reclamando ali porque não está aparecendo como variável, porque eu esqueci o format aqui, ó. Então ele vai criar o nome do template e vai criar, vou até colocar aqui para, ó, template connection postgre, tá? E a data e hora. Então amanhã, se eu mudei alguma coisa no template e criei um novo, eu vou ter uma referência histórica dos meus templates, tá bom? As outras configurações a gente não vai mudar, só isso aqui, peraí. Isso aqui vamos apagar, depois vocês vão entender como que a gente vai preencher ele, tá? Vai estar aqui em commands, os comandos que a gente vai estar utilizando. E esse cara aqui a gente tem uma nova conta de e-mail, né? A gente acabou de criar ela ali, uma service account. A gente tem que ir lá agora buscar. Eu vou aqui em menu, IAM. Aqui em IAM eu pego a conta de e-mail que nós criamos agora. Consulta, ficou com 2 Ds aqui. Vai ter que ser assim mesmo, tá? Então a gente vem aqui em Service Account para facilitar a nossa vida. Ela vai estar aqui, consulta de dados postgre. Delete. Pronto. Dá um print na tela, dá uma pausa aí no vídeo. Cria essa options aqui, tá? Defmain para options. A gente não vai usar ela agora, vamos apagar aqui. Mas é importante já ter ela criada, que daqui a pouco a gente passa pro escopo no nosso template flex. E aí você vai precisar dela. Então já deixa ela prontinha, tá? Vamos lá testar agora. O getNames fez a conexão, trouxe o nome das tabelas perfeitamente, tá? Seguindo agora para o nosso script get tables.py, tá bom? Agora nós vamos criar o template que vai ser responsável por pegar as informações, os dados das tabelas, tá ok? Aqui a gente vai precisar dessas bibliotecas, a PSYcopg2, tá? Que é a biblioteca que vai fazer a conexão com o banco Postgres, o Apache Beam, o Lolly. Aqui entra o Pandas, o Google Cloud Import Storage, tá? A gente já instalou esses caras aqui no primeiro vídeo. Caso não tenha visto ainda, é só dar o pip install, né? Pip install pandas, pip install gcloud storage, tá bom? O import OS e o import JSON, perfeito? Em requerimentos, a gente tem que preencher requirements com todas essas ferramentas que nós estamos utilizando aqui em nosso ambiente. Então aqui em requirements, você vai colocar, além do Apache Beam, tá? Todas essas bibliotecas aqui do Python, tá? O Psycopg binary, tá bom? Para você instalar é só dar um pip install desse jeito aqui, tá? Versão 2.9.9, Google Cloud Storage, PRO, Setup Tools, o Apache Beam, DataFrame, Pandas, o FSPack e o GCSFS. Esse cara aqui, quando você instala o Apache Beam GCP, a tendência é que ele já vem instalado. Nós só estamos colocando aqui a nível de garantia, tá?
É importante deixar porque a gente precisa dele na parte de conversão e escrita dos dados. Feito isso aqui, nossa storage está pronto. Michel, onde você achou a parte de versionamento da biblioteca? Se você não sabe, quando instalou não prestou atenção, às vezes não dá tempo porque passa rápido, você vem aqui, dá um pip show e o nome da biblioteca que você quer ver a versão, tá? Feito isso, ele vai traduzir aqui, ó, version 2.9.9. Você vai lá e coloca aqui, porque a gente precisa replicar esse mesmo ambiente dentro do nosso container. E através da requirements que a gente vai fazer isso. Ok? Feito isso, vamos aproveitar o código de conexão da getNames, tá? Para a gente não perder tempo. Então, até a parte aqui de criação do cursor, número 39, a gente vai copiar, tá? Porque não vai mudar nada. Então não adianta a gente ficar aqui redigitando o código, perder tempo, tá? A única coisa que muda aqui é que nesse cara a gente vai usar ele para fazer um for, né? A gente vai passar em várias tabelas. Lembra? A gente tem uma lista de tabelas com os nomes das tabelas. A gente precisa percorrer cada uma delas. Então aqui antes de def, você coloca aqui um for table in, perdão, é depois de def ali, tá? Coloquei no posicionamento errado, é aqui. For table in, onde é que a gente vai recuperar a nossa lista? Qual objeto que a gente vai usar para isso? Element, essa variável aqui, tá? Então a gente vai recuperar os nomes essa lista de nomes dentro por meio dessa variável aqui, que a gente vai chamar na nossa função. Criado o for, vamos identar aqui porque ele está reclamando, tá ok? Feito isso, a gente tem aí já a nossa primeira parte do código criada. Aí vamos para a segunda parte da conexão. O try aqui ele vai estar reclamando porque a gente não tem um except, né? Deixa eu botar aqui e depois a gente preenche ele, tá? Except, dois pontos e dá um pass aqui. Identar ela. Ficou fora da identação. Dois pontos. Dá um pass. Aqui precisa ser identado também. Perfeito. Aqui eu criei minha conexão. Aqui eu abri o meu cursor. E agora o que é que esse cursor vai executar, tá? A gente vai primeiro ter em mente que a gente vai criar um data frame, né? A gente vai usar o pandas ali para isso. Então, para criar o data frame a partir daqui, eu preciso de duas informações. Eu preciso dos dados, das linhas dos dados, os rows, e preciso dos nomes das colunas, que são os índices, né? Vou dizer para o data frame, ó, esse aqui são os nomes das colunas e esse aqui são as linhas das colunas, tá ok? Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que capturar ela. Vou criar uma variável, call names, tá? Dentro desse cara aqui, eu vou buscar essa variável aonde? Eu vou buscar ele dentro do cursor, da execução do cursor. Deixa eu criar primeiro a execução do cursor, né? E aqui fica um pouco estranho criar a recuperação sem saber de onde está vindo os dados. Então eu crio uma carry. O que é que eu vou executar na minha carry? Eu vou executar um select tudo from, de onde? Da tabela, né? Ele vai pegar o nome vai recuperar o nome da tabela aqui. Então from, abre chaves para recuperar ali a variável table, tá bom? Aqui eu vou criar um limite de 10 linhas, tá? Se você, não, Michel, eu quero recuperar todos os dados da tabela, só tira o limite e recupera. Não, Michel, eu preciso de uma condição, que seja entre data tal e data tal. Você bota aqui um where, né? E por aí vai, você vai criar o seu script aqui de ingestão de acordo com a tua necessidade. Se tiver alguma tratativa que já tem que fazer, uma transformação de data em string, você já pode estar fazendo aqui, ou depois no DF,
Às vezes é bom fazer aqui para já não dar nenhum conflito na hora de criar o DF, tá bom? Isso aí vai de acordo com a tua necessidade. No momento, eu preciso só isso. Pegar as 10 linhas, as 10 primeiras linhas e trazer. Por que 10? Lembre-se que o GCP, né, o bucket, ele cobra por volume, por gigas, né? Então, quanto menos dado eu trouxer, menos eu vou pagar, tá bom? Aproveita, gente, dá um joinha aí, tá? Se você tá até aqui com a gente, acompanhando, ajuda aí o canal, tá? Bem simples, tranquilo, mas isso ajuda muito no nosso dia a dia, tá? Dá um joinha aí, um comentário, crítica, o que vocês quiserem deixar aí para nós, melhorias, fica à vontade. Aqui eu vou agora pegar assim o meu cursor e executar, né? Ponto execute, tá? Executando o que? A carry. Feito isso, tá? Cursor, deixa eu ver se está tudo certinho. Cursor ponto execute carry, ok? Feito isso aqui, agora sim eu tenho um objeto aqui dentro, né? Eu fiz a minha consulta, eu trouxe um objeto, uma tupla de tuplas, uma lista de tuplas. Ainda não analisei como é que ele retorna esses dados, mas é mais ou menos essa estrutura. Dessa forma eu preciso agora recuperar os primeiros objetos, porque se ele vier uma tupla de tupla, ele vai vir o nome da coluna e o valor das linhas. O nome da coluna e o valor das linhas. Então agora eu vou pegar só o nome da coluna, que é o primeiro objeto, né? Eu faço agora sim a minha variável columnNames. Vou dar um igual. Aqui eu vou criar a variável que vai desk na posição 0, vai pegar o índice na posição 0, o primeiro objeto, né? Eu quero que ele pegue o primeiro objeto. E vou fazer um for para percorrer todos os objetos, né? For desk in cursor describe. Vamos usar esse método aqui, description, tá? Então aqui agora eu já estou recuperando os nomes, os índices das colunas e jogando dentro dessa variável. Primeiro objeto que eu preciso para criar meu data frame está pronto. Agora eu preciso do segundo, tá? Que são os rows, né? Então rows vai ser igual a cursor, vou pegar o que está dentro de cursor, usar a função fetchAll, tá? O que essa função faz? Ela distribui os dados dentro da variável, ok? Então eu peguei os dados que estão ali agora, distribuir dentro da variável. Feito isso, agora eu vou criar o meu data frame. df é igual a pd, chama o pandas, né? Foi o alias que a gente deu para ele foi pd, ponto, data frame. Aqui agora eu vou passar as linhas, rows, rows, né? E as colunas, columns é igual a column name. Perfeito. Aqui eu tenho o meu data frame criado. Tranquilo até aqui? Beleza? O que eu vou fazer aqui agora? Preciso fechar o meu cursor, eu abri ele, né? E fechar minha conexão. Então eu vou ter um cursor, ponto, close. E a minha conexão que eu dei o nome de com, ponto, close. Ok? Perfeito. Minha consulta está criada. Se alguma coisa der errado, a gente vai ter aqui um except, né? Esse except eu vou chamar a biblioteca psycopg2, tá? Ela tem o método error, tem algumas que não tem. Aí a gente usa o valor e erro do próprio except. Nesse caso ela tem. Se der algum erro, a gente vai chamar ela e dar um alias de e. E aqui embaixo, onde está pass, a gente coloca aqui o lolin. O lolin ele faz a função de print, tá, gente? Você pode colocar print, mas como a gente está usando a biblioteca lolin, que é mais completa, a gente vai usar ela, né? lolin.info. E aqui a gente printa o erro, né? Erro encontrado durante a conexão.
conexão, tá? Aí você dá aqui 2 pontos e printa o E. Aqui ele ficou amarelinho, a gente já percebeu que tem alguma coisa errada, que faltou aqui o format. Pronto, agora ele chamou a variável aqui, tá bom? Agora vamos ver se nossa função está funcionando ou não. Primeiro, eu preciso converter ele para quê? Eu vou usar a função do próprio, eu poderia usar o PRO, e aí usar o método tables, né? Dataset e por aí vai, depende do que você precisa, tá bom? Como eu quero parquet simplesmente, o arquivo comprimido em parquet, eu vou usar a função do próprio pandas, tá? Então aqui vai vir df to parquet, tá? E eu vou colocar o caminho, copiar caminho, que eu quero salvar esse cara, tá? Opa, aqui precisa ser entre aspas, perfeito? Aqui eu vou colocar mais um barra, lembre-se do nosso format aqui na frente, porque eu vou chamar agora o nome da tabela, né? Que eu vou salvar, que seria table, que eu recuperei lá em cima no meu for dentro da lista, certinho? Feito isso, agora eu preciso ir aqui no meu init, de dentro da minha pasta function, e chamar todos os objetos dentro da minha pasta getTables. Import tudo. Agora que eu tenho todos os objetos aqui, eu venho aqui em main, do mesmo jeito que eu peguei a minha função, minha classe getNames, eu vou pegar. Opa, tem um errozinho que eu já precisamos corrigir, tá? Como a gente copiou de getNames, provavelmente ela vai estar com o nome da classe getNames. Coloca aqui getTables, certo? Para a gente não ter problemas. Agora volto lá em main e aqui ó, aqui sim, from, dentro de functions você tem a getTables. Eu quero que importe a getTables, certo? Aqui embaixo eu já tinha feito uns testes ontem. Já deixei criada a pCollection, que vai recuperar os nomes das tabelas, tá? Lembre-se que a gente tem um print lá. Esse objeto ele está aqui dentro dessa variável. Eu estou chamando essa variável, recuperando essa variável aqui, ó. Eu crio o meu getTables e aí eu recupero a variável aqui dentro, ou seja, estou pegando essa lista aqui e agora eu vou chamar minha classe que tem um for, tá? Os valores, esse objeto aqui, ó, ele vai ser passado aqui na minha classe. Preciso declarar ela aqui dentro? Não. O próprio pCollection já entende que essa linha aqui, né, usando o método Pardue, ela vai passar os valores de getNames para a classe que está aqui dentro, que vai recuperar através da variável element, tá bom? Entendido agora? Perfeito. Vamos ver se tem algum erro. Se tiver, a gente corrige, conta aí com a compreensão de vocês. Aqui é mão na massa, eu não sou bom em edição de vídeos para deixar tudo perfeitinho. A gente vai fazendo e vai corrigindo, tá? Executando, ela recuperou aqui os nomes das tabelas. Agora vamos ver se ela salva, ó. Em data, salvando tabela por tabela, tá? Então, nosso getTables está funcionando perfeitamente, tá bom? Só um detalhe, gente, vocês devem estar se perguntando, a conexão com o banco de dados, como é que ele está fazendo? Esse cara aqui que faz a conexão, tá bom? Por isso que é importante você ter assistido o primeiro vídeo. Se não assistiu, para aí, volta lá, assiste, e aí a gente continua, tá? Que eu não vou repetir isso aqui tudo, tá bom? A conexão é feita por aqui, através de variáveis que a gente criou dentro do nosso config. Ok, feito isso, nós vamos agora criar criar o link, né? Não é bem link, é criar a interação com o nosso bucket lá no GCP, para ao invés da gente salvar aqui em data, a gente salvar lá dentro
do nosso bucket, tá? Para isso, nós vamos fazer uso da biblioteca Storage, tá? Do Google Cloud. Aqui, ao invés de eu jogar esse get to parquet, né, para dentro de data, eu vou criar uma variável, certo? Deixa eu apagar isso aqui. Aqui eu vou criar uma variável que vai receber o meu parquet já transformado, né? Vamos usar esse nome, tá bom? Como que eu faço isso? Vou criar aqui uma variável chamada parquet que recebe df.toParquet, abro parênteses, df, vírgula, index. Eu não quero que ele recupere o index, ele vai manter o index já criado pelo escopo do data frame, tá? Não vai criar um novo, senão a gente vai ter ali duas colunas de index, que vai ficar bem estranho, tá? Então bota aqui index false, tá bom? Perdão, esse df aqui não precisa, tá, gente? É só o index false, porque eu já estou chamando o df aqui, tá? Então vou dizer que parquet recebe o df transformado para parquet sem replicar o index. Agora eu já tenho minha variável criada aqui. Como que eu mando ela? Como que eu mando esse parquet lá para a cloud? Tá? Eu vou criar minha conexão. Para isso eu preciso, primeiro, nome do bucket, que eu vou salvar. Então eu vou criar uma variável aqui, bucket name, que vai ser igual, a gente vai lá buscar o nome do bucket. E depois eu preciso do caminho dentro do bucket, que é onde eu vou deixar o meu arquivo. Então vai ter o meu path, tá bom? Vamos lá buscar então agora o nosso bucket e o nosso path. Aqui dentro de bucket, eu vou vir dentro de data Postgres. Esse é o meu path com o meu bucket. O bucket é o bucket Postgres Dataflow e o path que eu quero dentro dele é o data Postgres. Copio tudo. Chego aqui no meu código. Vamos chamar o format aqui que a gente vai precisar usar uma variável, né? Eu vou chamar aqui o bucket. Essa parte aqui, ó, da barra para bucket, eu dou um Ctrl X, que eu não vou precisar dela. Aqui eu dou um barra e boto o nome da minha tabela, tá? Que seria a table. Ele vai fazer, como a gente está dentro de um for, cada tabela ele vai fazer esse mesmo processo. A terminação é parquet. Perfeito? Meu path está criado. Agora eu vou dizer que esse aqui é o meu bucket. Tiro o barra, porque eu não preciso dele aqui. Tá bom? Feito isso, eu vou chamar agora a biblioteca Storage para criar o meu cliente. Então eu crio uma variável chamada client é igual a storage.client. Criei o meu cliente. Agora eu vou informar para o meu cliente quem é o meu bucket. Crio uma variável chamada bucket, não é bucket name, é bucket, tá? Chamo o meu cliente e digo para ele o que? Pega esse bucket, get bucket. Qual o nome dele? Bucket name. Perfeito? Agora eu preciso montar toda a minha URL, né? Todo o path ali que vai fazer essa consulta por meio do cliente. Vou criar uma variável blob. Vou dizer que meu bucket, que é esse cara aqui, né? Que a gente acabou de criar, vai fazer um blob, vai fazer ali uma conexão, né? Com o meu path, que está aqui em cima. Perfeito. Criei a URL que vai fazer a conexão com o meu bucket e trazer de lá o que eu preciso, ou levar para lá o que eu preciso. No nosso caso, a gente não vai fazer um download, a gente vai fazer um upload, tá? Então aqui eu vou dizer que meu blob vai fazer um upload
Não, update não, upload, né? Upload de quê? De um file name ou de um string? String, né? A gente vai mandar tudo lá para cima como escrito, tá bom? Quem é que vai subir? Nosso parquet. Perfeito? Espero que isso aqui tenha ficado bem claro, tá? Criei uma variável bucket name com o nome do bucket, o caminho de onde eu vou salvar dentro do bucket, dizendo qual é a tabela e a terminação. Criei meu cliente, recuperei meu bucket, recuperei meu path, criando um URL com o bucket name e usei o blob.upload para mandar esse arquivo parquet lá para cima, tá bom? Aqui, por boas práticas, eu vou dar um yield, que é return, né? Return do meu do meu df, né? Não, vou botar no meu parquet, tá? Não vou estar recuperando esse objeto aqui em lugar nenhum, mas se fosse o caso de dar continuidade ali depois com a outra pCollection aqui, é dessa forma que a pCollection entenderia que existe um valor de saída dessa classe aqui, tá bom? Feito isso, nossa configuração, nosso método de recuperação de dados está completo, tá? Vamos executar localmente para a gente ver se o nosso bucket vai estar sendo alimentado com essas informações. Ó, ele está aqui vazio, não tem nada. Se alguma coisa der errado, a gente vai corrigir. Já de antemão, eu vou dizer que sim, algo vai dar errado. Aqui em cima, no primeiro vídeo, nós criamos a nossa conexão com a nossa Service Account. Nesse segundo vídeo, nós mudamos a Service Account. Então eu preciso avisar para ele que a key não é mais aquela. A key agora é essa aqui, ó, Dataflow. Vou copiar o caminho relativo e botar aqui. Opa. Pronto. Agora sim, tá? Clay Values, Dataflow modelo Flex, final 8967, que é no meu caso. No seu caso, você vai copiar aí a sua key de acordo com o que você salvou, tá? Se ela tiver em outra pasta, puxa aqui para dentro, coloca aqui na estrutura do teu projeto e seta ela aqui, ou seta todo o caminho lá até chegar a ela, tá bom? Feito isso, vamos lá ver se nossa função está funcionando, nossas funções estão funcionando corretamente. Recuperou o nome e agora ele vai ficar aqui rodando e salvando as tabelas. Se tudo der certo, ele vai retornar aqui a inicialização do nosso shell aqui, né? Tranquilo, tá? A gente pode acompanhar também, ó, terminou a execução. Vamos ver aqui. Dá um atualizar. Tá aí as nossas tabelas em Parquet salvas na nuvem, tá bom? Vocês perceberam que aqui ficou um vácuo, né? A gente não sabe se está executando ou não. O que é que a gente pode fazer? Vamos botar aqui uma formulazinha, um scriptzinho aqui usando o Lolin, tá? Que eu acho interessante para que a gente possa visualizar se tudo está correndo bem mesmo ou não. Então aqui, ó, depois que fecha a conexão, ele dá um Lolin, recupera o nome da tabela. Isso aqui é só um macetezinho para criar uma linha, né? Onde eu estou dizendo que esse objeto aqui de igual vai ser multiplicado, ele vai se repetir 80 vezes, menos o tamanho do nome da tabela. Por que esse menos o tamanho do nome da tabela? De acordo com o nome da tabela, ele vai enquadrar. Quando a gente imprimir lá, você vai ver. Tá vendo que o Lolin já faz isso aqui por ele mesmo? Eu estou fazendo isso aqui, ó, tá bom? Para ele ficar assim bonitinho. E aí eu vou dar um df.shape, tá? Que eu vou pegar aqui a tabela. O shape recupera a quantidade de a quantidade de linhas e a quantidade de colunas, tá ok? Como a gente limitou aqui a 10, a gente tem que receber 10 linhas e aí o número de colunas. Todas as tabelas vão ter 10 linhas. Feito isso aqui, dou um save, né? Ctrl S. Vamos executar aqui novo e-mail para ver se funcionou.
Ó, recuperou os nomes das tabelas. Agora sim, ó, viu? Ó, tabela estados. Agora a gente consegue ver o progresso do nosso script funcionando. Ó. 9 colunas, 5 colunas, 5 colunas, 6 colunas. Todas elas vão ter 10 linhas. Essa aqui tem 8 linhas e 0 linhas. Provavelmente porque é o limite máximo dela, né? É o que tem dentro dela. Então não vai ter mais do que isso. Ok? Perfeito. Feito isso agora, a gente vai para a parte do modelo Flex, tá? Nossa função está funcionando, está tudo lindo e maravilhoso. Agora vamos criar o modelo, a estrutura do modelo Flex, que é o que vai nos possibilitar instalar ferramentas, instalar tudo que está na nossa máquina. Por exemplo, o Postgres, que conta com a biblioteca PSY, CopyG 2, eu sempre tenho dificuldade de falar o nome dessa biblioteca, né? A PSY, pronto, Psy, vou falar assim, ela não é nativa do Apache Beam, do Dataflow ou do Python. A gente precisa instalar ela, como vocês viram a gente fazendo aqui através do pip. E eu mostrei que tudo que vai ser instalado através do pip vai estar aqui dentro de requirements. Eu preciso dessa estrutura para rodar o meu programa, né? Por que deu certo aqui? Porque eu estou rodando localmente. Se eu colocar para executar lá no bucket, no Dataflow, ele vai reclamar que não achou não achou essa biblioteca, tá bom? Então o modelo Flex ele serve justamente para isso, quando eu lido com cenários nos quais eu preciso de uma estrutura mais robusta, né? Para fazer isso, a gente vai precisar criar alguns arquivos aqui, tá bom? O primeiro deles é o que vai montar o nosso Docker lá na GCP, né? Então aqui eu vou precisar criar o Dockerfile, tá? Como eu tenho um Dockerfile, eu vou precisar ter um Docker ignore. Aqui precisa de um ponto, né? Ponto Docker ignore, tá bom? Que aqui dentro desse Docker ignore, eu não vou querer que o Docker, ao montar, carregue a minha venv, tá? Então eu vou botar aqui ponto .venv barra ponto .venv barra qualquer escrita que tiver, né? Ele vai estar barrando relacionado a venv, tá bom? Então tudo que por algum acaso tenha ponto .venv, né, o nome do arquivo ponto .venv, e por aí vai, tá? Acredito que com esses aqui a gente já consegue filtrar esse carinha aqui e não deixar que o Dockerfile, ao ser executado, venha querer carregar ele lá para a imagem doc, tá bom? Feito isso, a gente vai criar agora nosso arquivo, tá? Deixa eu ver se precisa de mais alguma. Aqui o metadados a gente já criou, setup a gente já criou e requirements, tá bom? Agora a gente vai criar o nosso Dockerfile. Aqui, para quem já conhece de Docker, sabe que a primeira coisa que a gente faz é chamar a base, né, a imagem do Docker, que já tem muitas prontas por aí, tá bom? No nosso caso, a gente vai usar a Python 3.10 Slim, tá? Depois que a gente criou aqui, chamou a nossa base, a gente vai copiar esses artefatos para dentro da nossa pasta opt Apache Beam, tá? Da mesma forma aqui, só dar um Ctrl C e um Ctrl V. A gente não vai digitar isso tudo porque isso aqui é tudo padrão. Na documentação ele já vem pronto, tá? Para você ter acesso a isso aqui, eu vou deixar, como eu já falei, o link do meu GitHub. Você vai lá, pega lá dentro do código, tá? Esse cara aqui e traz aí para o seu projeto, tá bom? Feito isso, a gente vai precisar criar agora o escopo, né, o corpo de execução do nosso Dockerfile, certo? Primeira variável que a gente vai criar, primeiro executável que a gente vai criar aqui seria o
org, né? Nós vamos criar aqui uma variável chamada workdir, tá? Ou seja, a área de trabalho vai ser igual a barra template, tá bom? Sendo isso, a gente vai executar um run, né? mkdir, quem já conhece um pouco de Linux aí sabe que mkdir ele cria um diretório. Vamos chamar a nossa variável workdir, né? Ou seja, cria aí o template, barra template, tá bom? Agora nós vamos dizer que a nossa área de trabalho, workdir, é workdir, ok? Essa variável é só criada, gente, para facilitar a nossa vida aqui, né? Ah, se eu quisesse aí, em vez de usar o workdir, botar tudo barra template, mkdir barra template, workdir barra template, fica à vontade, tá? Em projetos maiores, com maior complexidade, uso de variáveis ajuda bastante, perfeito? Agora nós vamos aqui no nosso Dockerfile recuperar as variáveis de conexão, né? Como você pode lembrar, a gente fez a nossa conexão aqui por meio de variáveis. Eu preciso aqui no meu Docker informar que essas variáveis existem, tá bom? Como eu já deixei aqui pronta para a gente não perder tempo digitando, eu vou dar um Ctrl C, pegar aqui na minha pesca, um Ctrl V. Aqui eu, da mesma forma que eu criei essa variável, né? Eu vou estar criando essas daqui, ó, dbuser, dbpassword, dbhost, dbport, dbservice. E aqui eu vou estar, o env, ele funciona como o environ do Python, né? Do ES.Python, do Python.s, da biblioteca OS, para declarar o valor de uma variável, tá bom? Que vai estar sendo recuperada dentro do nosso config, tá? Como faz isso? Volta lá para o primeiro vídeo e dá uma assistida, tá bom? Feito isso, existem algumas variáveis de ambiente que é importante a gente declarar aqui, que seria do próprio Apache Beam, tá? Aqui eu vou estar dizendo para ele a template Python PyFile, que é onde vai iniciar a execução do meu projeto, né? Estou dizendo para ele que vai ser dentro de barra template main, que a gente vai copiar tudo lá para dentro, tá bom? Então aqui o meu arquivo main é o arquivo que vai começar tudo. As configurações de setup file estão aqui dentro do setup. No momento a gente usou um setup bem simples, só para versionar mesmo, tá? Sem nenhuma informação maior, mas existem muitas configurações que você pode passar aí por meio do setup. Não é o nosso, a gente não vai entrar nesse mérito agora, tá? Isso aqui é o template timeout cmd, a gente vai estipular em 30. Se você não estipular, ele vai assumir um valor default, tá? Não vai ficar sem ser declarado, ele só vai vir lá no log a informação de que não foi declarado e que vai estar assumindo o valor default, tá bom? E aqui o template flex no log lines, um tanto de linhas, né, que ele vai executar por consulta. Então eu deixei aqui em 1000. Se também não colocar, não tem problema. Essas duas aqui não tem problema, tá? Ele vai assumir um valor default e vai fazer funcionar. Agora eu preciso dizer para o doc o que vai ter dentro dele ali, o que eu preciso daqui que vai ter que estar dentro dele, tá? Então eu vou colocar aqui um copy. Eu posso fazer de duas formas. Posso fazer um copy e aqui eu digo a origem para o destino, né? Então nesse caso eu poderia botar copy function para function, né? Ou seja, vou estar copiando a minha função daqui como um template, como um folder função dentro de template. Posso fazer um copy main. Aqui eu boto um ponto, né? Ou seja, daqui para main, tá bom? Ponto .py. Não, perdão, aqui seria ao contrário. Copy main ponto .py para ponto, né? Para o arquivo raiz, que nesse caso é template, ou para chamar aqui a variável workdir, tá? Poderia fazer dessa forma também.
Só que existe uma forma mais rápida de fazer isso. Como o nosso projeto aqui, a gente vai querer que tudo que esteja aqui esteja lá também, a gente faz o que? Um copy ponto e chama a nossa variável workd. Ou seja, tudo que tiver aqui na minha raiz, tudo, copia lá para dentro. Quando executar o doc, ele só vai ignorar o que? O venv, ou seja, não preciso copiar a minha pasta venv. Essa fica de fora, tá? Mas as outras você copia tudo. Vou tirar aqui para não dar erro que está com excesso, ok? E agora eu preciso que eu copiei todos os meus objetos para dentro do meu Dockerfile, para o meu Docker. Eu vou precisar agora instalar as ferramentas, as bibliotecas que eu preciso para executar o meu template. Quais são essas bibliotecas? A gente deixou ela já aqui especificada dentro de requirements. Então vai ser um pip install -u -r de recursivo e vou chamar aqui a minha workd, né? Porque a partir desse momento que eu fiz a cópia, meu requirements já não está mais aqui na raiz, ele está lá dentro de workd, tá? Então vou chamar meu workd. Aqui eu vou dar um barra requirements. Ponto txt, tá? Para evitar erros de escrita, eu gosto de fazer assim, ó. Dou aqui um renomear, Ctrl A, Ctrl C, ok? Volto aqui, que eu tenho certeza que foi escrito perfeitamente correto, não vai me dar erro depois da execução, tá bom? Como o nosso projeto é simples, essa estrutura aqui ela atende às nossas necessidades. Eu não vou precisar instalar nem declarar mais nada aqui dentro. A única coisa que eu preciso fazer aqui agora é setar meu ponto de montagem, tá? Então meu entry point ele vai ser na pasta opt, isso aqui é padrão do bin, tá? Então é barra opt barra apache barra bin barra boot. Perfeito? Como é que eu sei que esse aqui é o meu ponto de padrão, né? Tá aqui em cima, cara. Ó, eu copiei tudo lá pra dentro, tá vendo? Tá tudo lá dentro. Então esse é meu ponto de montagem, tá? Tudo que tem relacionado ao meu Apache Beam, eu copiei aqui pra dentro, ó. Copy, tá? Copiei, tá tudo aqui dentro. Eu preciso dizer que esse aqui é meu ponto de montagem para que ao executar a minha função lá no Dockerfile, no Dataflow, eu não tenho nenhuma surpresa, tá? Que ele vai tentar executar de qualquer forma. Possa ser que ele consiga, porque ele vai sair ali catando pontos de montagem, mas não vai trazer o resultado que você almeja, né? Algum erro, algum bug vai ser gerado. Então, para evitar isso, eu já digo que o meu entry point é esse cara aqui, tá bom? Feito isso aqui, a gente vai executar alguns comandos que você pode recuperar lá no nosso... Deixa eu ver onde foi que eu deixei aquele cara aqui. Eu acho que eu já fechei, não custa abrir aqui, tá? A gente bota ali Dataflow Template Flex. Existem alguns comandos ali que ensina exatamente como você buildar a imagem, né? Modelo Flex, Create. Tá bom? Então você pode seguir esses comandos. Aqui ele ensina usando o método, né? Que faz referência a um arquivo JSON. Eu não vou estar utilizando esse método. Por quê? Primeira coisa que eu observei. Quando eu uso esse arquivo aqui, ele monta toda a imagem, builda toda a imagem lá no Dockerfile e cria esse cara aqui. E aí lá no meu template, lá no meu job, eu referencio ele, tá? E executo ele. Só que quando eu executo por meio desse modelo aqui,
toda vez, a cada etapa que meu job é executado, vamos dizer que eu crio uma rotina aí com pipeline, e a cada 2 horas, 3 horas ele precisa ser executado. Ele tem que buildar essa imagem a cada execução. Você perde aí, no caso dessa imagenzinha aqui que a gente criou, de 5 a 10 minutos só para buildar a imagem, para depois executar o template, tá? Se você tiver uma imagem Docker mais complexa, cara, ele vai levar mais tempo. E tempo é dinheiro, né? Vai exigir mais recurso, vai exigir mais processamento e você vai estar pagando por isso. Eu não achei tão interessante, isso é opinião minha, tá? Não estou querendo aqui dizer que é a forma correta ou errada. Eu vou apresentar outra metodologia que talvez seja mais interessante e tem a ver com as documentações, não é gambiarra, não é nada feito fora do contexto. Por que não está aqui? Porque você vai encontrar lá na documentação do Apache Beam e do Docker, tá? Então é dessa forma que eu cheguei a esse modelo aqui, que eu vou apresentar para vocês. Na documentação do Google não tem explícito esse modelo, tá bom? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar... Aqui eu já deixei os comandos prontos. Esse primeiro comando é exatamente igual ao lá da documentação, tá? Esse aqui também é onde faz a referência para a imagem também. Só vou mudar o que? Aqui a da documentação pede que a gente faça essa estrutura, onde ele já cria esse arquivo e já cria a imagem, já referencia o SDK linguagem e por aí vai, tá? No nosso caso a gente vai usar esse carinha aqui, ó, só para buildar a imagem. Só que eu preciso é que a imagem do Docker esteja lá em cima. Depois eu vou chamar ela daqui, ó. Tá vendo? SDK Container. O que eu ganho com isso? Cada vez que eu for executar esse template, ele não vai mais perder tempo buildando a imagem, porque ele já sabe que a imagem está lá dentro. Ele só vai referenciar a imagem, pegar ela e montar o template. É questão de 2 minutos, ele referenciou, esse aqui, montou o template, já entra na execução. Você ganha muito tempo, diminui a sua rotina drasticamente e o resultado vai ser o mesmo com a mesma qualidade, tá bom? A mesma segurança e a mesma qualidade. Então a gente vai aqui para a parte de comandos. Deixa eu fechar uma parte dessas janelas aqui que a gente não vai precisar mais. Requirements, table, vou deixar só main, docker e comandos aqui aberto, tá? Aqui eu uso esses comandos em outro projeto. Eu vou precisar agora criar um nome, né, para esse projeto atual, tá? Eu vou botar aqui, não, só vou acrescentar uma coisa aqui, connection PostgreSQL Oracle V2, vou botar isso, tá? Só para a gente ter uma referência diferente, até mesmo que o projeto que a gente vai estar usando agora é novo, não tem nada salvo lá no nosso Artifacts, lá em cima, tá bom? Vou criar aqui a imagem dele no Artifacts. Antes disso eu preciso ter certeza de que eu estou no meu projeto, tá? Então eu vou reiniciar minha conexão aqui, git não, gcloud init, tá? Sempre confundo com git porque é a mesma coisa, né? Aqui ele vai perguntar de algumas opções. Aqui eu vou querer reinicializar a minha conexão, tá? Se você está fazendo pela primeira vez, execute esse comando gcloud init e ele vai ali seguir outras etapas que seria da sua primeira conexão, né? Aí você vai na opção, aqui onde eu tirei a opção 1, você vai na opção 2, que é criar uma nova configuração. Aí ele vai pedir os seus dados e no final você vai estar no mesmo ponto que eu vou estar aqui, tá? Aqui eu vou para a opção 2, ele vai perguntar qual projeto, né, eu quero usar. A gente está usando qual? Vamos lá dar uma verificada. Se você tiver alguma dúvida com os nomes muito próximos, você vem aqui e pega o ID do projeto, tá? Para evitar algum, a gente está usando Dataflow modelo Flex, mas vamos supor que a gente tem ali uma lista de projetos e a gente não sabe em qual entrar. Eu venho aqui e uso a opção 4, Enter a Project ID, tá? Eu boto a opção 4, ele vai pedir para eu colocar o ID do projeto, eu coloco, dou um Enter, ele já vai setar ali, pede para confirmar sim
Aqui eu vou escolher a região do meu projeto. Eu já tenho em mente que é a Source América, né? Este 1, então é a opção 43, tá aqui. Tá bom? Você vê qual foi a área que você criou, a região que você criou, caso você tenha mudado, e aponta ela. Ok? Feito isso, o meu folder, né, a minha pasta, já está criada lá dentro do Artifact. Vou setar ela aqui através do comando gcloud. Ok? E agora eu vou buildar a minha imagem, tá? Aqui nessa parte de buildagem, a gente vai ter que mudar também algumas coisas, algumas informações. Aqui eu estou usando o meu bucket use dataflow, né? Eu vou mudar esse perdão, desculpa, gente, já falando há muito tempo, a garganta seca um pouco. Vou deixar, tá? Vou deixar o nome do bucket assim. Acho que não vai ter problemas aqui para nós, tá? Se tiver, depois a gente resolve. Vamos lá. Aqui eu vou buildar a imagem, tá? Vou executar esse comando. Ele vai começar a executar aqui o meu Docker, tá? Eu vou dar uma pausa porque esse processo aqui ele demora um pouco, principalmente porque eu estou usando a região South América. Eu não sei porque ela demora um pouco mais. Quando a gente estiver aí já finalizando, eu retorno aqui para darmos continuidade. Se der algum erro, eu também retorno para mostrar para vocês, tá bom? Ok, pessoal, iniciou a execução aqui. Se caso aí com vocês aqui em questão da API ele pedir alguma confirmação, pode dar um yes, tá? Clica ali Y e Enter, ok? Ok, pessoal, como eu prometi, né, se desse erro, a gente voltaria aqui para estar refazendo. Deu erro sim, tá? Ele está reclamando que o nosso caminho, o nosso path ali, não foi encontrado, né? Está errado. Isso acontece porque eu não alterei, né? Eu falei de alterar e não alterei ali o projeto, tá? Então a gente tem que vir aqui, pegar o ID do nosso projeto. E o user dataflow é o que eu estava usando antes, né? Eu preciso copiar e colocar o nome do projeto atual, tá? Então vamos já alterar aqui de todos os nossos comandos. Perfeito. Agora, como esse aqui seria o último passo, o restante deu tudo ok, eu acredito que vai rodar perfeitamente. Vou pôr para rodar aqui, pausar o vídeo e quando tiver tudo ok, a gente retorna aí. Ok, perfeito. Agora deu sucesso, né? Vamos esperar. Nossa imagem foi criada. Vamos lá conferir no nosso Artifact, né? Basta entrar aqui no nossas contas. Aqui no busca a gente escreve Artifacts. Aqui já traz o repositório, tá bom? Vamos entrar lá no nosso repositório e ver se a nossa imagem Docker está lá dentro, como deveria. Perfeitamente criada. A gente entra aqui na nossa pasta, tá ela aqui, PostgreDev Dev 2. Foi o tag que nós demos aqui, PostgreDev Dev 2. Perfeito? Com a nossa imagem criada agora, o próximo passo seria executar esse cara aqui, que seria como mais ou menos uma parte desse código, onde a gente estaria criando o arquivo JSON. Como já dito, a gente não vai fazer uso desse método, né? Nós vamos usar outro método aqui com os recursos do próprio template. Primeira coisa, a gente informou aqui o caminho do nosso template, tá vendo? Que é onde, ao invés da gente usar aquele código lá, aquele comando para criar o template, nós vamos estar fazendo uso dessa tag aqui dentro da nossa options para estar criando o template dentro, um template simples, clássico, né? Dentro do nosso ambiente, do nosso bucket lá no GCP, tá? E aqui onde tem SDK, Container e Image, a gente vai informar qual container que o nosso template precisa usar para rodar os nossos scripts, tá bom? Aí a gente copia essa parte do código aqui, ó, desde a região até latest, que seria a última versão, né?
dar um Ctrl C, e aqui dentro de main eu coloco essa informação, ou seja, agora meu template sabe que ele precisa dessa imagem de Docker para executar, ok? Primeiro, aí aqui você fala assim, beleza, tá pronto, vamos lá criar o template. Como eu crio o template, Michel? Da forma como está aqui, basta executar o seu código. Primeiro vamos colocar aqui, informar nossa estrutura aqui de pipeline, que a gente precisa do options igual options, que a gente vai precisar usar esses parâmetros aqui, tá? Se eu executar aqui agora do jeito que está, ele vai simplesmente criar o meu template. Vamos ver se está funcionando. Rodou a primeira parte. Criação do template por aqui é bem rápido, tá? Não demora muito não. O nome do nosso template vai ser Template Connection PostgreSQL, a data e a hora. Finalizou. Vamos verificar, ó, ficou aqui o nome do nosso template, tá vendo? Esse vai ter que estar lá em cima. Vou aqui no meu bucket, na pasta de, volto aqui para o bucket, vou na pasta de templates e olha aí o meu template criado, tá? Perfeito? Ele foi criado agora às 12 horas e 42 minutos. 12 horas e 11 minutos e 42 segundos. Perfeito. Então está funcionando. Só que tem um macete aqui, pessoal, que assim, se você perceber, em momento algum a gente testou isso diretamente lá no nosso cloud, né? A partir daqui agora eu posso criar meu job, setando aquele template, ou em caso de desenvolvimento, é perda de tempo. A gente está vindo aqui criar job, dá o nome do job, faz toda essa seta pasta. Cada vez que você vai executar um teste, você tem que fazer isso, né? Usando esse método aqui, eu não preciso estar fazendo aquele processo toda vez. Eu posso simplesmente comentar a minha template location, tá? Ao fazer isso, eu vou forçar que o Apache Beam execute, monte lá na cloud um job para mim usando esses parâmetros. Ó, vou executar aqui agora. Ao invés dele salvar o template, ele vai entrar no processo aqui agora de montagem do meu job e vai executar o job para mim, tá ok? Aí eu posso verificar se ele está funcionando ou não, se tem alguma coisa que precisa resolver ou algo do tipo, ok? Ele está montando a minha estrutura, ó, está montando o meu job, ok? E agora ele vai entrar no processo de execução do job. Acionou o worker, montou a máquina, como a gente havia configurado aqui, né? Então ele já está montando a máquina, job state, pronto. Vamos lá ver agora o nosso job. Não tive que fazer todo aquele processo de montagem, né? O script trabalha para mim, ó. Ganho muito tempo com isso, tá? Principalmente se você estiver em fase de teste, ó, já subiu aqui esse template. Lembre-se do que eu falei lá quando a gente usa o JSON. Ele levaria uns 5 minutos só para subir esse cara aqui, ó. Ele estaria aqui montando, buildando a imagem ainda, uns 5, 6 minutos naquela configuração, para depois montar esse gráfico aqui. No nosso caso, ele já referenciou aqui embaixo, a gente pode ver nas nossas opções de pipeline, ele já referenciou aqui, ó, o SDK Container Image. Ele já buscou essa imagem e já avisou, olha, pode montar aqui o template que eu estou com ela em mãos, eu já sei onde é que eu vou executar o meu processo. E agora ele vai executar o processo. Leva uns 5 minutos, eu vou dar uma pausa aqui, tá? Se alguma coisa der errado aqui eu volto para a gente corrigir, se não, eu mostro aqui o resultado final. Perfeito, pessoal. Tá aí o nosso job, funcionou perfeitamente, tá? Como que a gente vai ter certeza disso? Nós executamos ele aqui agora há pouco, né? Por volta das 12h10, mais ou menos. Nós vamos lá no nosso bucket, vamos olhar os nossos arquivos dentro do Data Postgres e vamos ver que o nosso arquivo, olha, foi atualizado às 12 horas e 17 minutos, ok? Dessa forma nós temos certeza agora que o nosso bucket
que o nosso pipeline está funcionando. Executei ele a partir do meu local, tá? Dito isso, eu descomento aqui, tá? Ele já foi atualizado, nós já temos o nosso template lá em cima. Caso eu tivesse executado o teste antes de criar o template, agora eu executaria ele descomentando aqui o template para que ele pudesse criar lá em cima. Como eu já tenho ele criado, não faz sentido estar recriando, né? A menos que eu altere alguma coisa nele, ok? Tendo ele aqui agora, eu vou criar uma rotina, né? Eu vou importar ele como pipeline. Eu posso ir aqui e criar diretamente o pipeline, ou posso importar essa execução aqui como pipeline, né? Já vi que ela deu certo, tá tudo ok. Então eu vou estar importando ela como pipeline. Aqui ele vai pedir para realizar algumas correções de pipeline, tá? Não tem problema, isso é normal. É a primeira vez que a gente está executando. A gente só pede para ativar aqui as APIs, pipeline não, perdão, as APIs que ele vai precisar estar executando, tá bom? Então concluiu. Agora nós vamos criar o nosso pipeline, tá? Aqui eu vou dar um nome, eu vou pegar ali o mesmo nome que eu usei para fazer os meus templates, né? Vou colocar aqui Connect Pipeline, Postgres. Ele tem algumas requisições aqui, alguns tipos de... Lembra que a gente falou? Não pode usar 2 pontos, não pode usar barra, caracteres especiais, né, que ele não aceita. Então você fica atento a isso aí. A região do nosso pipeline, isso aqui é muito importante. Ele precisa estar na mesma região que nós usamos ali para criar o nosso bucket e o nosso pipeline, senão ele vai dar erro de leitura, tá ok? O modelo a gente já criou lá, nós vamos pegar aqui o modelo personalizado, tá? Aqui eu vou buscar o modelo, ele está dentro de Dataflow Flex Cloud Build Bucket Postgres, onde a gente colocou, né? Templates, e tá ele aqui, ok? Vou selecionar. Nossa execução não é stream, ele é in lot, certo? Ele reclama aqui informando que não é o modelo Flex, tal, mas a gente está usando já o modelo Flex ali, né? Ele só não identificou aquele arquivo como sendo isso, porque é um clássico que a gente está referenciando um Docker, criando o Flex no final, tá? Isso aqui ignora, não tem problema. A gente vai repetir diariamente, todos os dias às 07 horas da manhã, no fuso horário do Brasil, ok? De São Paulo, certinho? O e-mail que ele pede aqui é o mesmo e-mail que você colocou lá no seu options aqui embaixo, ó. Só copiar aqui esse e-mail, Ctrl C, Ctrl V, criar pipeline. Aguarda um pouquinho. E o seu pipeline está criado. À medida que você for executando, ele vai gerando informações aqui sobre o tempo de vCPU que você usou, a quantidade de gigas e tudo mais, tá bom? Então, acredito que aqui nós chegamos ao objetivo do nosso treinamento aqui, dos nossos vídeos, né? Que seria montar um script que faça a ingestão a partir de um banco de dados Postgres, transforme em paquete e salve na cloud, usando no final o modelo Flex. Perfeito, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, tá? Sim, ficou um conteúdo grande e extenso, mas conhecimento não vem em pequenos vídeos, né? A gente tem que passar muita informação e é essencial usar mais tempo, tá bom? Se vocês gostaram, conto com a ajuda de vocês para deixar um joinha aí, um ok no nosso canal, tá? Isso me ajuda bastante, me incentiva bastante a continuar gerando conteúdos. Muito obrigado pela presença de vocês. Até uma próxima.